Boa noite a todos e todos sejam bem-vindos a esta casa mais uma vez, vocês, os encarnados, como também aqueles nossos irmãos encarnados. Com a permissão de Deus e da espiritualidade, nós queremos mais uma vez abrir esse trabalho, os trabalhos de hoje, que todos se sintam acolhidos e amparados. Que todos recebam nessa casa aquilo que vocês vieram buscar, as boas energias, né? Tanto no plano físico como no plano espiritual, né? Conforme a nossa fé, nosso merecimento, e a gente também não pode esquecer da nossa programação que Deus nos deu, e que vocês consigam sair daqui melhores do que chegaram. Pedimos também que os irmãos de luz, esses nossos colaboradores, nossos amigos, trabalhadores desta casa, estejam ao lado da nossa irmã Cibele, que vai fazer a exposição de hoje, e que as suas palavras cheguem a cada um de vocês e sirva de exemplo no dia a dia de cada um. E para a nossa harmonização de hoje, eu trouxe do Espírito Dimas uma psicografia do irmão Newton Stuck, Caridade e Força. O desejo pela caridade nunca pode ser esquecido e não pode ser visto como um impulso de momento, no instante que estamos frente a frente com o nosso necessitado. A caridade deve ser uma força que nos acompanhe a todo lugar e que nos mova sempre para o bem. Temos que auxiliar sempre, como se sentíssemos que isto é o remédio para os nossos males morais. A caridade tem que caminhar para a naturalidade dentro de nós, de modo que praticá-la seja algo muito comum. Pois quem vive na caridade já aprendeu a amar de verdade. Que assim seja. Uma boa tarde, boa noite a todos. Os queridos irmãos aqui encarnados, nós, né? E também os, sempre em número bem maior, os nossos irmãos desencarnados. Que se sintam acolhidos também para ouvir essa pequena exposição que foi preparada com muito carinho, meus irmãos. Jesus, como eu sempre gosto de dizer, tão bom falar sobre Jesus, né? Ele usa de uma humildade para trazer palavras que às vezes parece tão pequena a mensagem, né? Mas que tem uma profundidade. E hoje caiu para nossa reflexão, como eu gosto muito das parábolas do nosso mestre, a parábola do grande banquete. Quem quiser se aprofundar e ler, Lucas, capítulo 14, versículo 15 a 24. E também temos no Evangelho segundo o Espiritismo, também falando sobre essa parábola. Daí ele nos diz: certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo está preparado. Mas todos começaram a esquivar-se. Um disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Por favor, não conte comigo. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Não conte comigo. E ainda outro disse: casei-me e por isso não posso ir. E assim foram dando desculpas e ninguém foi. O servo voltou e contou ao seu senhor que, irado, disse: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz os pobres, deficientes, cegos e outros que encontrares. Depois de fazer isso, ele disse: Senhor, eu fiz como mandaste, e ainda há lugar na casa. Respondeu-lhe o Senhor:
Sai pelos caminhos e atalhos e chame aqueles que encontrar, para que minha casa fique cheia. Porque declaro que nenhum daqueles primeiros convidados provará a minha ceia. Antes de entrarmos no assunto do banquete a que Jesus se refere, uma pequena reflexão. Hoje, 3 de dezembro, finaleira do ano, né, gente? O último mês. Nós poderíamos pensar o que se passou até aqui. Guerras, estamos vivendo, mundiais, né? Catástrofes climáticas, principalmente nós aqui do Sul, povo gaúcho muito castigado durante esse ano, né? Crises políticas em todo o mundo, um achando que é melhor que o outro e assim vão. Dramas pessoais, desespero, desrespeito ao ser humano, desrespeito às nossas crianças. Isso tudo nós podemos pensar, é muito ruim, muita desgraça. Mas também podemos pensar que tudo vem para testar a nossa fé e a nossa resiliência. E aí vamos entrar então no banquete a que Jesus se referia. Quem nos convida para esse banquete, meus irmãos? Se nós formos analisar. Em João, capítulo 14, Jesus diz: ninguém vai ao meu Pai senão através de mim. Deus mandou Jesus aqui para a terra, Jesus se fez homem como nós. Quando estavam aguardando o nascimento de Jesus, certamente aguardaram como se espera o nascimento de uma criança, geralmente com alegria, com curiosidade, com esperança, com amor, e ele se fez homem, como nós, carne e osso, um espírito de luz. E ele veio para cá e nos convida diariamente, desde então, para o famoso banquete. Se nós formos pensar, ele nos convida muitas vezes. Nós, às vezes, não aceitamos o convite. É ou não é? Sim. Quantos convites nós vamos esperar? Muitas vezes Jesus usa um artifício que são os nossos amigos, nossos familiares. Quantas vezes nós não estamos desesperados, desesperançados, e aí conversamos com alguém e a pessoa diz assim: olha, quem sabe tu vai comigo na igreja tal, assistir um culto, uma missa, uma palestra, vamos no centro espírita. Mas eu não, isso é bobagem, não quero, não vou deixar para depois. E aí nós fazemos que nem aqueles convidados, vamos dando desculpa, uma atrás da outra. Há quem diga que vai esperar a velhice para tomar uma providência. Quantas vezes a gente ouve isso? Mas quando eu ficar mais velho, de repente eu vou para um asilo, aí eu vou ler a Bíblia, vou ler o Evangelho. E aí a gente vai deixando de lado. E os convites vão chegando, eles vão chegando. Muitas vezes uma enfermidade é um convite. Com a nossa percepção muito curta, a gente tem o hábito de ver só aquilo que parece que está na frente. Às vezes uma enfermidade, uma dificuldade na saúde, por mais séria que seja, é um convite a gente refletir. Poxa vida, o que eu estou fazendo? E dali em diante a gente pode conhecer e abrir o coração para que essa verdade, esse banquete de Jesus, entre na nossa vida. Às vezes, durante uma tempestade, uma perda, um luto, nós nos entregamos ao desespero, com todo o direito de cada um. Cada um de nós sofre de uma maneira. Mas também, gente, pode ser um convite a que a gente reflita. Se nós acreditamos que somos espíritos eternos, a gente precisa tentar acreditar também no momento da dificuldade. Não nos entregarmos tanto.
Muitas vezes nós achamos que não estamos prontos para colaborar na missão que Jesus tem para nós. E aí dá aquele fogo de palha. Vou lá, vou no centro espírita, vou não sei onde, e logo termina, fogo de palha. E aí a gente volta de novo a ficar sentado à beira do caminho, esperando mais um convite. Se nós sentarmos à mesa com o nosso mestre, provavelmente, o sentar à mesa que eu digo, é aceitar os ensinamentos, aceitar que nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Provavelmente, nós vamos ter um pouco menos de amargura, de angústia, talvez mais coragem. Nós somos muito guiados pelas nossas fragilidades. Eu não gosto de falar em imperfeições, embora a gente saiba que a gente é imperfeito, mas as nossas fragilidades. A gente é muito guiado pelo imediatismo. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente vem à casa espírita e pensa, vou passar ali no passe, tá tudo resolvido, vou para casa, tá tudo certo. E aí a gente não quer fazer a parte da gente. Quer preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito, até para ouvir a exposição doutrinária. Porque nós que viemos aqui na frente expor um pouco da palavra de Deus, de Jesus, a gente também vem para aprender. Ouvir as nossas próprias palavras. Porque tudo é preparado pela equipe espiritual. E se nós confiarmos, se a gente abrir o coração e a mente, a gente vai ver que tem fundamento. Porque quem somos nós? Diante de um cara que veio aqui há 2000 e tantos anos atrás e que falou verdades que valem sempre. Jesus é atemporal, Jesus transcende o tempo e tudo aquilo que a gente pensa que sabe. Basta nós respeitarmos como ele nos respeita. Vamos tentar procurar Jesus também no momento de alegria e não só no momento de desespero. Como o Rogério falou na prece inicial, da caridade, não aquela caridade de fogo de palha, rápida. A gente pode praticar a caridade sempre. Não é tão complicado, porque nós levamos muito essa palavra caridade para o lado material. É uma cultura nossa, não é culpa de ninguém, mas a gente aprendeu assim. Ah, tu vai ajudar o teu irmão, tu alcança uma cesta básica, agora, final de ano, Natal. Quantos de nós sai correndo para comprar uma cesta básica, um panetone, um brinquedo para uma criança? E isso é ótimo, é válido. Mas quantos de nós não lembra daquele parente que está lá, sozinho? Daquele amigo que não tem família. Nós gostamos muito de praticar a caridade rápida, a caridade tipo assim, vou me livrar. E isso, embora seja válido, com certeza, alguém está precisando, mas vamos nos aprofundar um pouquinho. Por que não praticar a solidariedade sempre? Nós não gostamos mais nem de telefonar, ninguém mais liga para ninguém. Vamos pensar aqui, quantas ligações, meus irmãos, a gente fez esse ano? É ou não é? É tudo na pontinha do dedo, mensagem rapidinha, oi, tudo bem, tô indo, tchau. Ou então para constar quando alguém vai a um velório, conta comigo, viu, tu não tá sozinho. Tchau. Tu lembra daquele amigo que ficou de luto? Daquela amiga que ficou de luto? Isso, meus irmãos, é o convite para o banquete de Jesus. Vejam como ele é tão humilde para dizer as coisas, que em pequenas palavras, se a gente se aprofundar, tem várias interpretações, mas nenhuma é para o lado do mal. Todas é para o nosso bem. Precisamos ter mais carinho conosco e com aquilo que nós ouvimos.
e que nos traz um acalento, que nos traz uma paz de espírito. Vamos aproveitar esse finalzinho, então, de ano, não para fazer aquilo de, agora eu vou fazer as pazes com todo mundo, vou ser um anjinho de candura. Não, nós não conseguimos ser isso. Mas vamos fazer o mínimo que seja. Se bateu no meu coração nesse momento, lembrar de alguém ou de alguma coisa que eu possa fazer, por que não fazer? Não estou conversando com um irmão meu faz tanto tempo, mas ele é tão chato. Podemos pensar, e se for o último Natal, se for o último minuto que a gente tenha com aquela pessoa, não vale a pena? Aos queridos irmãos desencarnados que estão aqui, alguns deles devem estar pensando, poxa vida, se eu tivesse feito antes de desencarnar, porque a gente pode fazer quando quiser, livre-arbítrio, e temos o respeito de Deus para conosco. Ele sempre nos respeita. Mas não esqueçamos que ali no banquete foi dito, aqueles que não aceitaram de jeito nenhum o convite, não estarão na ceia. Isso quer dizer que Deus não nos ama? Muito pelo contrário. Amar também é mostrar o caminho. Amar também é apontar a direção certa naquele momento. Qual é o pai que vai ver o filho sempre fazendo tudo errado? Em algum momento ele vai parar aquele filho e vai dizer, deu, chega, vamos por outro caminho. Então, quem sabe a gente tenta não chegar nesse limite de estar lá do outro lado com os nossos irmãos desencarnados que aqui estão e se arrepender de tanta coisa. Vamos nos arrepender agora. Sem romantismo, com o pé no chão, fé raciocinada. Mas o tempo está correndo. O tempo é muito curto. Parece que a gente vive tantos anos aqui, mas se formos analisar, ninguém sabe quanto tempo ainda resta. Jesus vive em nós ou fora de nós, gente? Mais uma questãozinha para a gente pensar. E quando que Jesus nasce ou vai nascer dentro de cada um de nós? Aproveitando essa deixa do Natal, que está chegando por aí, daqui a uns dias. Porque nós podemos ter dentro de nós todos os sentimentos bons com Jesus, melhor ainda, confiando que Ele sabe tudo que a gente precisa. Na hora do desespero, pede colo para Jesus, Ele dá colo. Ele nos estende a mão. Mas a gente precisa ter essa humildade de pedir, de entender que Ele está sempre ali. Existem pessoas que pensam que Jesus entra na sua vida somente quando elas são batizadas em alguma religião, em algum ritual. E todas as religiões que são do bem são muito boas, são muito bem-vindas, todas as crenças. Mas se a gente se desapegar dessa coisa de rótulos, nós vamos perceber que nós temos muito a ver com religiosidade e não com religião, com espiritualidade, que é a conexão que a gente faz com o nosso Pai maior e com Jesus. Então vamos tentar abrandar o nosso coração, tirar um pouquinho do egoísmo de lado e deixar essa fraternidade só de rótulos e de datas, de eventos, um pouquinho mais de lado também. Por que não praticar a fraternidade sempre? Vamos fazer o treino, como eu sempre digo, tudo é treino. A gente tem que querer. A maldade no mundo pode diminuir, a gente pensa que não, estamos numa fase assim terrível, que todo mundo se apavora, que as pessoas estão com tanto desamor, mas não, tem muito amor ainda, tem muita coisa boa, senão nós não estaríamos mais aqui, né?
E aí eu vou usar novamente o exemplo da solidariedade para com o povo aqui do Sul, que aconteceu esse ano, né? E que foi um chacoalhão e mais um convite para o banquete de Jesus. E agora me ocorreu, quando nós passamos pela pandemia, gente, quanta gente desencarnou, né? Que triste para nós. Mas também quanta gente sobreviveu. E quanta gente esqueceu que sobreviveu. Quanta gente que esteve entubada, que esteve internada, não estão nem lembrando mais. Mas na hora do desespero, preces, todo mundo ajoelhado, rezando, tá tudo muito certo. E como Deus é bom, aqueles que tiveram merecimento e que era para permanecerem aqui, estão aqui ainda. Mas quanta gente esqueceu de Jesus depois disso? E ele continua lá, de braços abertos. Basta a gente buscar e acreditar. Então, vamos refletir um pouquinho. Quem sabe nós nos tornemos missionários dos ensinamentos de Jesus. Para nos prepararmos para o passe, eu vou ler uma parte de uma prece. Ela é uma prece longa, então eu retirei alguns trechos para a gente já nos harmonizar, continuar harmonizados para o momento do passe. É uma prece de Bezerra de Menezes. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o através das tuas legiões consoladoras de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramem suas curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. E um Feliz Natal a todos, que eu não vou fazer exposição antes do Natal.